Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos iniciando o Entendendo a Obsessão de hoje e hoje vamos trabalhar sobre possessão. Nós estamos trabalhando com o livro Perispírito do Zalmino Zimmermann, onde ele fala sobre perispírito e obsessão, tá? Então, obsessão, possessão, né? Esse tipo de subjugação raro, felizmente comparece com a mais funesta das formas de obsessão. Está no Livro dos Espíritos, né? Questões 473 a 480, que trata desse assunto. Então, nesse processo, jungido por afinidade espiritual ao perispírito do paciente, o espírito domina-lhe as funções, assenhoreando-se de consequência de suas faculdades psíquicas e estruturas nervosas, capacitando-se assim ao estreito controle orgânico do subjugado, ao mesmo tempo que neutraliza sua vontade para melhor absorver seus recursos vitais. Quero dizer para você o seguinte: se você tem aí nos seus contatos sociais, né, familiares, tem uma pessoa que você conhece, tudo, e de repente essa pessoa começa a alterar o comportamento, alterar a sua maneira de interagir com a vida, com o social, está na hora de conversar com essa pessoa, né? Levar no centro espírita, vamos lá. Vamos pedir a Deus que te ajude para que você não entre, isso não aprofunde mais em você. Com certeza ela vai se rebelar, porque o obsessor não quer, né? Ele quer o caminho dele, ele quer a caminha dele, né? Então você vai ao centro espírita e peça por aquela pessoa, ou então você liga para o centro espírita e peça uma proteção, mas não fica julgando a pessoa, que isso é pior. Procure ajudar. Se você for uma ponte de ajuda, sabe, você estará permitindo que a espiritualidade encontre um caminho para ajudar aquela pessoa. Então, por exemplo, os espíritos querem conversar com o encarnado, só que eles não encontram essa capacidade psíquica ainda do encarnado, ou essa determinação do encarnado. Então, eles vão utilizar aquele que consegue. Então, às vezes, você é ponte, você vai ser aquele arco-íris, né? Ligando a terra ao céu, como na mitologia. Eles falavam que o arco-íris era a ponte que ligava a terra ao céu. Então, você será esse arco-íris ligando, né, esse mal, né, esse processo ruim a um processo positivo de ajuda para aquele que está com problema de comportamentos causados por obsessões. E aqui no caso por possessões, né? A subjugação, quando no paroxismo, equivocamente dão um nome de possessão. Analisa Allan Kardec, observando a propósito que muitas vezes o paciente, surpreendentemente, chega a ter consciência do que o faz é ridículo, mas é forçado a fazê-lo, tal como se um homem mais vigoroso do que ele o obrigasse a mover contra a vontade os braços, as pernas e a língua. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu era jovem. Eu fui com uma turma de amigos num baile, a gente chamava de baile antigamente, né? Hoje é barzinho, boate, não sei. Mas eu fui num baile. E chegando lá, numa outra cidade, não era na minha não. E chegando lá, os colegas começaram a beber. E eu não bebo, nunca gostei de bebida alcoólica, né? E aí eu comecei a ser quase que obrigado a beber também. Sabe, porque todos eles estavam fazendo isso. Aí eu parei e pensei assim, não, eu não sou assim. Eu não vou fazer isso. Aí me deram um copo, né, com a bebida. Eu olhei para aquele copo e falei, não quero. Então você tem que ter resistência. Né? Você tem que ter resistência a essas propostas que não lhe fazem parte, que não são suas. Entendeu? A possessão, todavia, assinala o codificador, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado. Então não tem esse negócio de entrar no corpo do encarnado.
Ele vai aproximar do encarnado e vai jogar as ideias dele. Então, o encarnado tem essa possibilidade de não aceitar, porque ele não está sob o domínio absoluto. Ele, mesmo que a possessão for muito forte, mas ele é dono do corpo dele. Né? Ele é dono da vontade dele. Vejam vocês que coisa séria que é isso. Por que muitas vezes as pessoas sofrem desesperadamente, estão passando muito mal, a coisa chega lá no hospital, não tem nada, faz um monte de exames, não tem nada. Pode ser um processo obsessivo, né? Pode ser. E na hora que ele chega lá, o obsessor cai fora, né? O obsessor não é bobo, vai tomar injeção, essas coisas. O obsessor não quer pegar a frequência de dor do obsidiado. Então ele vai embora. Não, você entrou no hospital, tudo bem, eu estou aqui fora esperando. Aí ele vai para lá, né? Faz aquelas consultas, fica lá um tempão esperando a vez, né? Quando é SUS, por exemplo. E aí ele fica lá, mesmo que não for SUS, né? Às vezes tem consultório, você tem que esperar até dias, né? Mesmo que for com plano de saúde. Aí o obsessor sai fora. Não quero isso para mim. E aquele obsidiado, aquele que foi inconsequente, aquele que não estuda, aquele que não quer aprender essas coisas, que acha que isso é bobagem, aí ele vai sofrer lá as consequências. Então, meus amigos, olha, hospitais, clínicas psiquiátricas, consultórios de psicólogos, está cheio de gente obsidiada, que basta um entendimento disso aqui para que ele se sinta bem. Né? A possessão, todavia, assinala Kardec, é sempre temporária e intermitente, né? Porque o espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção. Então, só no momento da concepção ali, da formação do corpo, é que há essa possibilidade de molécula do perispírito com molécula do futuro corpo físico. Então, não tem como o espírito entrar no corpo de alguém. Sabe? Eu fico, às vezes, ouvindo pessoas que falam, né, que o espírito incorporou no outro. Não, ele não incorpora. Ele incorpora as suas ideias, mas ele mesmo não. Em outro local, né, o codificador vai esclarecer o seguinte: ó, o termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Tá? Tá no Livro dos Espíritos, né? Que no item 474, quando se trata de estudos, né, sobre obsessão. Então, nesse tipo de obsessão, eu estou citando aqui a questão, gente, é para vocês pesquisarem. Você tem que ter o tino do pesquisador, sabe? Vou te dar um exemplo como que isso começa. Você escuta uma palavra estranha, você não conhece essa palavra. Vá lá, pesquisa que palavra é essa e etimologicamente como é que ela se formou, de onde ela vem. Porque a fala, ela foi originária lá dos primitivos. Né? Há 40 mil anos atrás nós começamos a falar. E aí nós começamos a criar umas palavras, né? Criar uma linguagem. Então, cada palavra ela representa uma coisa que eu dava, é um símbolo. A palavra é um símbolo que eu dava para entender um ato, ou um objeto, ou uma situação. Então eu tenho que ir lá entender a palavra. Né? Se você começar a fazer isso, você começa a aprender a pesquisar. Então você vai querer saber tudo. Então eu preciso saber, sabe? É preciso conhecer, gente. Quem conhece tem o poder, tá? Então, nesse tipo de obsessão, né, de possessão, verifica-se o mais alto grau de constrangimento que um espírito pode impor ao obsidiado. Manifesta-se de diversas formas, desde aquelas em que o espírito se apossa provisoriamente das faculdades psíquicas do paciente, em processo que, embora seguidamente marcado pela violência, cenas terrificantes e indignidades, não chega propriamente a causar dano maior à integridade psicofísica do obsidiado, ou os casos em que esse tipo de fenômeno pode acontecer até coletivamente, como, por exemplo, mostra, o episódio dos processos de Morzine, que foi famoso
caso de infestação obsessiva que foi estudado por Allan Kardec no livro Obsessão. Então foi uma obsessão praticamente conjunta, né? Todo mundo pegou esse processo. Os espíritos desencarnados atingiram, né, toda uma comunidade, ficou todo mundo obsidiado lá, e possesso. Né? Então, são gravíssimas ocorrências catalogadas pela medicina como caso de epilepsia essencial, ao traduzirem muitas vezes, como descreve André Luiz, situações de possessão completa a configurarem certamente os mais graves casos de obsessão. A epilepsia, quando a pessoa perde o domínio total do corpo, né? Ele não tem mais domínio do corpo nem da mente, pode ser um processo de possessão. Né? Porque atinge o sistema nervoso. O obsidiado, o que o obsessor faz? Ele vai lá no centro nervoso, ele cria uma disfunção ali e a pessoa entra em estado epiléptico. Pode ser um processo fisiológico que a pessoa traz do passado? Pode sim. Mas também pode ser uma obsessão. Então, por isso que tem que ser analisado, caso a caso, estudado isso caso a caso. Eu queria colocar aqui também nesse processo de obsessão, gente, uma coisa muito séria, quando a pessoa não tem regulagem na sexualidade. Então, ele aceita tudo, ele concorda com tudo, ele acha que tudo é amor. Então, cuidado, porque o obsessor gosta de criar cenas indignas aí. A pessoa faz cenas indignas na sexualidade dele, né? Por um avanço terrível do obsessor sobre a sua vontade. Então, cuidado com isso. Sexo, minha gente, é sagrado, é divino. Tem que ser praticado a dois na presença de Deus. Fora isso, é um perigo. Pode vir o obsessor. Cuidado com isso, meu amigo, minha amiga. Muito cuidado. Tá? Então, envolvendo mentes desequilibradas, presas às teias do ódio recíproco, em doloroso processo marcado pelo bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica por parte do perseguidor e afetando por via do perispírito as células do córtex, os centros motores, as camadas mais profundas do cerebelo, provoca estranhas transformações nos neurônios, inibindo totalmente o delicado aparelho encefálico, desorganizando os centros da memória e da fala, perturbando as vias de equilíbrio, destrambelhando a tensão muscular e determinando, enfim, as convulsões, é caso de epilepsia. Viu que tem um caminho aqui? Né? Bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica que produz estranhas manifestações, transformações nos neurônios, células do cérebro, né? Inibindo o aparelho encefálico, o cérebro em si, né? Desorganizando os centros de memória e de fala e perturbando as vias de equilíbrio, destrambelhando a tensão muscular. Então, está aí a epilepsia. Está aí o que é uma epilepsia, né? Dita por André Luiz no livro No Mundo Maior. Está aí explicado. Agora, esse bombardeio é de um espírito obsessor ou é um processo fisiológico que de quando em quando acontece? Né? Então, precisa saber o que é isso. Porque, às vezes, o epilético pode deixar de ser epilético depois de um tratamento espiritual. Né? Os corpos físicos prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente desgovernada, né? Uma troca, como se dizia lá. Então, minha gente, pode ser resolvido isso? Pode. Ressalto, né, a evidência que, embora respeitados os esforços e recursos terapêuticos empregados pela medicina atual, tipos de obsessão como esses, capazes de produzir lesões perispiríticas da mais alta gravidade, só encontram solução efetiva com o amparo de uma terapia que leva em conta, sobretudo, a realidade espiritual. Né? Então, vai dizer a doutora Marlene Nobre, né? O que se depreende dos ensinamentos é que a psiquiatria iluminada, que coloca o espírito imortal como centro das doenças,
aconselha, no caso de lesões perispiríticas, que se remonte à origem das perturbações, não a golpes simplesmente verbalísticos, mas socorrendo os doentes com a força da fraternidade e do amor, a fim de que tenham forças de modificarem-se, reajustando as próprias forças. Vamos continuar no próximo estudo. Fiquem com Deus.